A revista Forbes criou um ranking da fortuna dos maiores líderes religiosos do Brasil, e eles acumulam uma vasta fortuna. Estevan Hernandes Filho e a bispa Sônia, por exemplo, têm juntos 120 milhões de reais. Outro exemplo, R.R. Soares, aparece com 250 milhões de reais. O líder da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, tem fortuna de 300 milhões e o apóstolo Valdemiro Santiago, dono da Igreja Mundial do Poder de Deus, chega com 400 milhões. No entanto, na liderança dessa estranha lista está Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, com patrimônio estimado em 2 bilhões de reais. Foi pensando nisso que resolvemos contar um pouco como é a vida do bispo Edir Macedo e mostrar alguns dos seus luxos. Edir Macedo Bezerra tem hoje 75 anos. Antes de fundar a Universal, o bispo foi por 16 anos funcionário público e chegou a trabalhar para o IBGE, no Censo Econômico de 1970. No final da década de 70, no entanto, Edir Macedo deixou a carreira de funcionário público para se dedicar integralmente à vida religiosa. Fundou a Universal em 1977, mas já era pastor desde 74. Tem 5 irmãos e nasceu em Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, além de ser o pastor mais rico do Brasil, possui templos até nos Estados Unidos e um jato bimotor particular, do modelo Bombardier Global Express XRS, estimado a 90 milhões de reais. Macedo tem 10 milhões de livros vendidos, alguns deles extremamente críticos à Igreja Católica e também a algumas religiões africanas, e tantos luxos que deixaria o próprio Cristo envergonhado. Bombardier Global Express XRS. O jatinho do bispo, por exemplo, é puro luxo. Hoje a versão vendida pela Bombardier é a Global 6000, mas não importa. O XRS pode levar até 16 passageiros, dependendo da configuração, e conta com 2 motores Rolls-Royce. Tem banheiro, sala de descanso, sala de conferências e alcança a velocidade de Mach 0,89 a 16 mil metros de altitude, com uma velocidade média típica de 900 km por hora. O seu maior movimento aconteceu na década de 80, quando adquiriu a Rede Record, a segunda maior emissora de TV do Brasil. Além disso, é dono do jornal Folha Universal, que tem uma circulação de 2,5 milhões de exemplares, várias emissoras de rádio e do canal de notícias Record News. O seu sucesso financeiro foi tanto que influenciou uma linhagem de pastores dissidentes que acabaram fazendo muito dinheiro. Acusado de usar doações de fiéis para fins particulares e comerciais, o bispo Edir Macedo e sua mulher, Esther Eunice Rangel Bezerra, são proprietários de 2 apartamentos de luxo em Miami, nos Estados Unidos. Um dos imóveis de luxo nos Estados Unidos, comprado em 2006, está em nome de Esther e é avaliado em 2,1 milhões de dólares, algo em torno de 10 milhões e meio de reais. O outro, registrado em nome do casal, foi comprado em 2008 e custou 4,7 milhões de dólares, algo em torno de 24 milhões de reais na cotação atual. A primeira Igreja Universal foi fundada em julho de 77 e figura hoje como o maior grupo neopentecostal do Brasil. Atualmente a igreja tem mais de 5 mil templos, 1,8 milhão de fiéis, 10 mil pastores e está presente em cerca de 200 países. 30 anos depois da fundação, em 2007, o bispo trabalhava na construção de uma casa de 2.000 metros quadrados em Campos do Jordão, em São Paulo, no valor de 6 milhões de reais. E já era dona de outra casa na mesma cidade, comprada 11 anos antes, por 600 mil dólares.
Já com um número de fiéis consolidado em Portugal, o bispo decidiu que estava na hora de abrir um grande templo, de dimensões consideráveis. Um edifício emblemático da cidade de Lisboa, o Cinema Império, na Alameda Dom Afonso Henriques, que tinha deixado de funcionar como cinema no final da década de 80. Macedo deu ordens para que a IURD em Portugal comprasse o edifício e acabou por fechar o negócio comprando o imóvel por 10 milhões de euros, pagos em dinheiro vivo. Templo de Salomão. Além de ser a maior igreja do Brasil, com seus 100 mil metros quadrados de área construída, o Templo de Salomão da Universal é o endereço do criador da entidade. Ele e sua mulher Esther ocupam a cobertura do prédio. Nos 1.000 metros quadrados da residência oficial, há piscina coberta e jardim de inverno. Não existe fechadura na porta de entrada, cuja abertura se dá com um cartão magnético típico de hotéis. Tem tanto espaço no Templo de Salomão que acabou resolvendo o problema de muita gente. Por exemplo, a filha do bispo Macedo, Cristiane, e seu marido, o bispo Renato Cardoso, fixaram residência em um apartamento de 200 metros quadrados, logo abaixo da residência do pai. Ao todo, 50 moradias estão localizadas acima do altar. Elas são destinadas a pastores da alta cúpula e até mesmo para visitantes. Ilustres, é claro. Rei Salomão. O rei Salomão da Bíblia, filho de Davi, teria construído a sala do trono revestida de cedro desde o chão até o teto. O bispo foi igualmente ousado, pois o piso da sua casa é de mármore e muitos dos materiais são folheados a ouro, além de tintas com pigmentação dourada especial, entre outras tonalidades. A casa tem 3 hidromassagens nas suítes. Os visitantes podem utilizar a sauna e o elevador privativo para desfrutar dos luxos da igreja. Mas o dinheiro é de quem? Bom, a nossa legislação não permite que igrejas sejam donas de empresas de radiodifusão, mas a Record é de Edir Macedo, não da IURD. Então foi ele quem desembolsou os cerca de 45 milhões de reais para comprá-la em 1989. Junto com a Record, somam-se a TV Universal, a Rede Família e programas pagos transmitidos em outros canais, como Band, Rede TV e TV Gazeta. Outras frentes de ação são a Rede Aleluia, o portal Arca Universal, a gravadora gospel Line Records, a editora Unipro e jornais e revistas impressas espalhadas em território nacional. A cúpula da igreja de Edir Macedo gastou 18,6 milhões entre 98 a 2008 para renovar a sua frota de veículos, havendo entre eles carros como o Mercedes-Benz C280, Audi A3 e A4, Honda Accord e Toyota Land Cruiser. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, naquele prédio, a IURD comprou 607 veículos 0 km entre populares e de luxo, de acordo com dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Mas o maior gasto com a renovação da frota teria ocorrido em 2007, quando foram empenhados 3,3 milhões de reais. Os portugueses também estão impressionados com os carros de luxo dos pastores, que vivem trocando os veículos por outros mais novos. O valor estimado de um Audi A8L top de linha de uso de um pastor é de 215 mil euros, ou cerca de 1,2 milhão de reais. E há pelo menos um pastor que tem 2 Audis na garagem. Lá como cá, instituições religiosas gozam de benefícios fiscais. Alguma coisa você pode desfrutar. Alguns luxos do bispo que você pode desfrutar, ao menos quando visita o templo. As poltronas do templo foram trazidas da Espanha ao custo de R$ 2.200 cada e ao todo custaram 22 milhões de reais. Mármore rosa italiano e 12 oliveiras de mais de 300 anos que vieram do Uruguai para reproduzir o Getsemane do Monte das Oliveiras. O espaço possui também um cenáculo que dentro conta com um museu que traz a história dos templos antigos, com cópias dos artefatos originais para que os visitantes sintam-se como estivessem nos templos bíblicos. O lugar conta também a história da construção do templo.
Ao olhar para o teto, você verá 10.000 lâmpadas de LED super fortes no teto da nave principal, que tem pé direito de 18 metros. Uma para uma das 10.000 pessoas que assistem aos cultos. 40.000 metros quadrados de pedras foram trazidas de uma pedreira em Hebron, o mesmo local que foram extraídas as dos antigos templos, e uma da Arca da Aliança de efeito tridimensional feita de ouro foi colocada no meio do altar. Fluxo de caixa. A Igreja Universal do Reino de Deus pagou à Rede Record de televisão algo por volta de 575 milhões de reais no ano de 2016, pela compra da faixa horária da emissora nas madrugadas de segunda a domingo. Trata-se de um valor 139% maior que o estimado exatos 10 anos antes, em 2006, quando a igreja desembolsou cerca de 240 milhões pela mesma faixa diária de aproximadamente 6 horas. Só para você ter uma ideia do crescimento do volume de dinheiro, no mesmo período a inflação segundo o IGP-M, Índice Geral de Preços Mercado, foi de 96,34%. A Universal, por meio da sua assessoria, sempre se recusa a comentar esse tipo de informação. A alegação é sempre a de que, no contrato entre igreja e emissora, há cláusulas de confidencialidade. A Record também não se manifestou e provavelmente não se manifestará a respeito. E o negócio vai de vento em popa, já que o custo da compra do horário pela Universal vem crescendo de forma constante há 10 anos. Apesar de tudo, não adianta xingar o bispo por esse tipo de negociação, já que na comparação entre pessoas jurídicas, a relação comercial entre a Universal e a Record é semelhante à que ocorre entre as empresas de outras emissoras de televisão, como o SBT, a Rede TV, Band e Gazeta. Também são emissoras que garantem seu caixa com dinheiro oriundo de igrejas evangélicas, que compram faixas da programação. Embora haja muitas críticas a esse comércio de horários, não existe uma legislação atualizada e muito menos qualquer fiscalização que oriente essa relação. E a Universal é a principal compradora de horários e emissoras no país. Recentemente, ela começou a comprar publicidade, inclusive em afiliadas da Globo. Veja que algo por volta de 1/5 da programação, ou seja, uma em cada 5 horas da TV aberta brasileira, hoje, é ocupada por programação religiosa. Projetos que coíbem ou mesmo proíbem a venda e o comércio de faixas horárias entre terceiros e emissoras abertas estão em andamento no Congresso, porém nunca evoluem graças à união do boicote sistemático da chamada bancada evangélica. A Universal tem mais de 8.800 imóveis alugados para os pastores e edifícios usados como templos. Coisas boas. Contudo, o dinheiro do bispo não só vai para o luxo e empreendimentos. Em 2008, a Universal se mobilizou para ajudar os atingidos das enchentes de Santa Catarina, através de doações de fiéis em todos os templos do estado, que se transformaram em pontos de entrega de mantimentos não perecíveis, de arrecadação de roupas, produtos de higiene e outras doações. Pastores, obreiros e membros se encarregaram no trabalho voluntário. Durante as enchentes e deslizamentos de terra no Rio de Janeiro em 2011, a IURD também participou dos trabalhos humanitários, arrecadando mais de 32 toneladas de donativos para as vítimas. No fim das contas, o que temos? Afinal, ninguém é obrigado a participar dos rituais da Igreja Universal, nem mesmo a entrar em uma. Você pode passar a sua vida sem sintonizar a sua TV na Rede Record. Legalmente, os movimentos das empresas coligadas parecem corretos, e na verdade qualquer um que se sentir enganado pode usar os recursos legais disponíveis, não só no Brasil, como nos outros países, onde a instituição funciona, mas a polêmica continuará por muito tempo, com certeza. Então é isso, galera. O que vocês acham da vida do Bispo Edir Macedo? Vocês ficaram surpresos com alguma coisa? O que vocês mais gostariam de ter que é dele? Não pode falar dinheiro, hein? Me diz aí embaixo nos comentários. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros,
como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.